A paz seja convosco, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria deixar para os queridos e amados uma mensagem gloriosa da parte do Senhor Jesus. E queria, junto com os meus queridos, voltarmos um pouco para o passado, né? Trazer momentos gloriosos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos sabem que a base principal da Igreja, ela tem o seu histórico ali no livro de Atos dos Apóstolos. Eu queria trazer para os queridos amados irmãos o que Deus realizou através de, começando por Estevão, que foi o primeiro mártir, e a própria Bíblia diz que ele era um homem cheio de fé, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. E ele, com ousadia, ele dava testemunho da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele falava com toda a clareza, com toda a realidade, confirmando através da Bíblia e provando que Jesus é o Messias. Mas esta mensagem, mesmo ele pregando com toda a autoridade que Deus lhe deu, ela foi rejeitada. E por isso ele foi apedrejado. Mesmo no momento do apedrejamento, ele pediu para que Deus perdoasse aqueles que o estavam lhe fazendo mal, pedindo para que Deus perdoasse, porque eles não estavam sabendo o que faz. E as suas últimas palavras foi quando ele disse, já sendo apedrejado, já bastante ferido pelas pedradas, ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Senhor Jesus assentado à direita de Deus. E ali ele expirou. Ali ele foi acolhido pelos braços do Senhor. Os irmãos piedosos foram cuidar do sepultamento de Estevão. Mas a palavra do Senhor, ela tem que continuar. Mesmo que os irmãos sendo dispersos, a Bíblia fala de um outro servo do Senhor. Ele se chamava Felipe. Ele foi enviado pelo Espírito Santo para a cidade de Samaria. E naqueles tempos era uma cidade que era levado para ela o ensinamento do engano com falsos deuses. Uma cidade que tinha envolvimento nas obras da feitiçaria através da magia.
Mas ali Filipe estava cheio do Espírito Santo e ele foi anunciar o nome precioso de Jesus. E ali Deus começou a operar maravilhosamente na vida de Filipe. E as pessoas recebiam a palavra de Deus. E eram elas transformadas pelo poder do Evangelho. E ali muitas pessoas foram curadas. Pessoas que eram possessas de espíritos imundos foram libertos. E ali correu a fama em toda a Samaria sobre esse missionário chamado Filipe. E continuou fazendo a obra do Senhor. E ali muitos creram em Jesus. Muitas almas foram salvas pelo poder da palavra de Deus. E o que eu quero passar para os meus queridos irmãos, que as perseguições ela não podem te parar. O adversário ele não pode te parar, porque sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida tem uma ordem dada por Deus ao nosso respeito. Por isso, não baixe a cabeça. Se alguma coisa talvez tenha se colocado em tua frente, Jesus está no controle. E assim como ele foi na vida de Filipe, ele também será na tua vida. Assim como ele foi na vida de Estevão, ele também será na tua vida. Mas não parou somente por aí. O Evangelho continuou sendo anunciado em diversas regiões. E Deus, através do seu Espírito Santo, continuou trabalhando de uma forma linda e gloriosa na vida dos seus discípulos. Há exemplo muito lindo sobre o nosso querido irmão Pedro. Sim, Pedro, aquele que esteve lado a lado com o Senhor Jesus. Ele foi revestido da autoridade do poder de Jesus. E ele proclamava com muita fé, com muita ousadia, mostrando o poder que há no nome de Jesus. Como sempre, teve uma vida de oração, teve uma vida realmente voltada para Deus. E me faz lembrar que quando ele entrava ali no templo, mas antes dele entrar no templo, ali tinha uma pessoa deficiente, tinha uma pessoa que era paralítica. E essa pessoa estendeu a mão para Pedro e João também que o acompanhava. Mas Pedro, olhando para ele, no momento lhe foi revelado pelo Espírito Santo que Pedro viu que aquele paralítico tinha fé para ser curado. E ali Pedro disse para aquele paralítico: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E imediatamente aquele paralítico pulou e começou a andar. Ele entrou ali para dentro do templo. Ele glorificava e exaltava o nome do Senhor Jesus. Então Jesus tinha a sua obra linda e maravilhosa, porque a igreja do Senhor, ela precisa ter na sua vida a graça de Deus. Ela é o suficiente para a minha vida, para a tua vida. O homem que foi um grande perseguidor do Evangelho, e chamava-se Saulo de Tarso, ele teve um encontro com Jesus, e ali também
a sua vida foi transformada pelo poder da palavra do Senhor. Ele se converteu ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali ele teve um encontro ali com Ananias, que por ordem do Senhor orou com imposição de mãos sobre a vida de Saulo. E ele disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu ali no caminho de Damasco, ele mandou que eu colocasse as minhas mãos sobre ti e orasse por ti, e ele disse que você seja cheio do Espírito Santo. E ali aquele homem que antes era um perseguidor do Evangelho, agora ele passou a ser testemunha fiel do nome precioso do Salvador Jesus Cristo. Como é lindo, mesmo em meio a tantas lutas, a tantas perseguições, as ameaças de morte, mas a igreja, ela não se rendia diante dos homens perversos. Ela não se rendia para pedir proteção para homens, primeiro porque ela não tinha, mas ela tinha uma proteção poderosa, que era a proteção do Espírito Santo em suas vidas. Por isso, meus amados e queridos irmãos, o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem. Que este Evangelho, ele possa estar na minha vida, ele possa estar na tua vida. Isso é o que Jesus deixou como exemplo para as nossas vidas. O que nós precisamos, ele nos dá. Ele nos dá a fé. E com a fé nós venceremos todas as barreiras, todos os obstáculos. Na Escritura, aos Hebreus, o escritor disse que realmente o justo vive pela fé. O que eu preciso, o que você precisa, o que nós precisamos é manter a nossa fé viva, aquela fé genuína que Jesus nos deu para entender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, da forma como sempre ele foi e será para toda a eternidade. E depois o grande experiente, que antes era perseguidor do Evangelho, mas agora se tornou anunciador da boas novas, ele deixou mensagens lindas para os nossos corações, até em meio às grandes dificuldades que sempre tem que acompanhar o homem de Deus e a mulher de Deus. Ele deixou estas mensagens quando ele disse: eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Será que você já aprendeu a contentar com o que você tem? Ou teu coração está se desligando da genuinidade do Evangelho e buscando outro Evangelho? O Evangelho de Cristo é o Evangelho que você tem que enfrentar esses desafios. E se for necessário, você pode pagar até com a sua própria vida, porque não foi diferente com a vida dos apóstolos, que tiveram um final glorioso. Mas, pastor, que final glorioso eles tiveram? Tiveram muito dinheiro, tiveram muita fama, muita glória, nada disso. Eles tiveram a unção de Deus em suas vidas para com ousadia dar o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns foram mortos ao fio da espada, como a questão de Tiago. Depois colocaram também Pedro para no outro dia comparecer ali diante daquele tribunal, onde também ele ia ser condenado à morte. Mas o Senhor enviou um anjo ali naquela prisão e Pedro recebeu a liberdade, porque ainda não era o tempo dele partir. Mas depois chegou o momento da sua partida. Ele não desistiu, ele não se escandalizou. E quando escolheram a forma da sua sentença, por ele parecer muito com Jesus, disseram: vamos crucificar ele, como foi o seu mestre crucificado. Mas Pedro disse: não, eu não sou digno de morrer na posição que morreu o meu mestre. Vocês podem me pendurar na cruz, mas de cabeça para baixo. E com esse testemunho, ele sempre glorificou e exaltou o nome de Jesus. Porque quem serve a Cristo, ele não tem nada a perder. Quem serve a Cristo não está seguro nas coisas desta vida. Não, não. O Evangelho para ele não é riqueza, não é fama, não é glória, não é andar de carro importado, né? Tem certas pessoas que eu vejo por aí, realmente, camarada troca 3 vezes de Land Rover por ano, não é isso? Isso não é o tipo de evangelho que Jesus proclamou, não. Temos que ser como foi o mestre. Quando aquele moço disse para Jesus: Senhor, eu vou te seguir. O Senhor Jesus disse: as aves do céu
tem o seu ninho. A raposa tem os seus covis. Ele apontando para eles, mas eu não tenho nem aonde reclinar a cabeça. Ora, se ele é mestre, falou essas coisas. Ele falou, ele viveu tudo isto. Então, a Bíblia diz que nós temos que seguir os exemplos de Jesus. A Bíblia diz que nós temos que andar como ele andou. E como é que você tem andado? Como tem sido o seu testemunho? Alguém tem olhado para você e tem falado, eis aí um homem de Deus? Eis aí uma mulher de Deus? E só pode receber realmente esses elogios aqueles que carregam no seu corpo as marcas de Cristo. Evangelho é fé. É fé para você alcançar o invisível. Você não está preocupado em tesouro aqui. A Bíblia diz que nós viemos para esse mundo e é certo que dele sairemos e não levaremos nada. Mas temos que ter uma vida regada. Mas regada de que forma, pastor? Regada com a unção de Deus. Regada com a graça de Deus. Regada com o temor de Deus. Andar debaixo do temor do Senhor. Saber que é realmente um autêntico cidadão ou cidadã do reino dos céus. Esta é a mensagem que Deus deixou para o teu coração nesta noite. E se você realmente concorda, fale para mais amigos seus, para acompanhar essa mensagem pelo Face. Que Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. O Senhor é contigo. Amém.